Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver aqui a questão 7, né, da lista aí do primeiro encontro. Essa questão foi a 155 do Enem 2022. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do maior e 1 volta em torno do menor, percorrendo 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será. Bom, aqui nós temos uma questão que pode ser resolvida também com equações, né? A gente pode colocar o seguinte: digamos que o circuito maior, que a gente não sabe, né, qual a metragem dele, digamos que ele tenha x metros. E o circuito menor, y metros. Vamos escrever metros aqui para não confundir. Y metros, beleza? Bom, ele dá 3 voltas no maior e 2 no menor e percorre 1.800 metros. Então, se eu pegar 3 vezes a medida do circuito maior e somar com 2 vezes a medida do menor, isso vai equivaler a 1.800. E ele ainda diz o seguinte, que depois, continuando o treino dele, ele dá mais 2 voltas no maior, então 2 vezes o x, mais 1 volta no menor, ou seja, y, e isso equivale a 1.100 metros. Então o que a gente tem aqui? Um sistema de equações, né? Que a gente pode resolver pelo método da substituição ou pelo da adição. Aqui nesse caso eu recomendo o da substituição. Por quê? Porque nós já temos aqui uma variável que tem, que tem um coeficiente igual a 1. Então fica mais fácil de isolar essa variável, né? Porque não precisa passar ninguém dividindo. Então, vamos jogar o 2x para o outro lado com o sinal contrário. Então, y, né, que seria a metragem do circuito menor, vai ter 1.100 menos 2x, certo? Então, vamos pegar essa igualdade aqui e substituir na primeira equação aqui, o y por 1.100 menos 2x. Então vai ficar o seguinte: 3x mais 2 vezes o y, só que agora a gente não vai colocar y, a gente vai colocar entre parênteses, né, porque você tem dois termos aqui, 1.100 menos 2x, que é igual a 1.800, né? Agora a gente está trabalhando apenas com uma variável que é o x, tá bom? Então vamos ter aqui 3x, aí aqui como 2 está multiplicando todo mundo do parêntese, eu faço aqui a propriedade distributiva, né, também conhecida como chuveirinho, 2 vezes 2.100, que dá 2.200, mais com menos aqui agora, vai ficar menos, 2 vezes 2x, que dá 4x, tudo isso igual a 1.800. Agora que eu vou juntar aqui os meus termos que tem x, né? Então 3x menos 4x, se eu tenho 3 e perco 4, eu vou ficar devendo 1x. E esse 2.200 vai para lá, né? Então vai ficar 1.800 menos 2.200. Seguindo aqui com a resolução, menos x,
vai ser igual a 1.800 menos 2.200, que dá menos 400. Aqui, como ambos os lados estão negativos, basta trocar o sinal dos dois lados, e com isso eu descubro a metragem do circuito maior. Então o circuito maior tem 400 metros, né? O circuito menor, ó, vamos voltar aqui para nossa aquela expressão que a gente isolou o y, né? Então y é igual a 1.100 menos 2 vezes o x, que agora eu sei que vale 400, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Então y vai ser 1.100 menos 2 vezes 400, que dá 800. Então y vai ser igual a 300 metros. Bom, ok. Descobri a metragem, né? A distância percorrida aí do circuito maior e do circuito menor. Aí, aqui diz o seguinte, no final do enunciado, que no segundo dia, isso foi no primeiro dia, né? No segundo dia ele quer percorrer 5.000 metros, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, de modo que o número de voltas seja o maior possível. Então, galera, o negócio é o seguinte: para ele fazer o maior número de voltas possível, então ele tem que dar o maior número de voltas possível nesse circuito menor, né? Porque como é um circuito menor, ele vai... Quanto mais voltas ele der aqui, né, ele vai percorrer mais voltas no total. Então, quantas voltas, qual o máximo possível de volta que ele pode dar no circuito menor? Então, vamos pegar aqui a distância total que ele quer percorrer e vamos dividir aqui pelo tamanho do circuito menor. Então, vai ficar 5.000 dividido por 300. Para auxiliar aqui nos cálculos e facilitar a nossa vida, ó, eu posso cortar 2 zeros aqui. Então vai ficar 50 dividido por 3. 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, sobra 2. Desce o 0, 20 por 3 dá 6, que dá 18. 20 menos 18 dá 2. Então essa conta aqui não vai dar exata, né? E vai dar uma dízima periódica, porque aqui vai dar 6 de novo. 18, 2, 0, 6... Então vai ter infinitas casas decimais. Ou seja, o máximo de voltas possíveis que ele pode dar no circuito de 300 metros, que é o menor, são, como ele quer um número inteiro, 16 voltas. Ok? Essas 16 voltas, se eu pegar aqui e multiplicar por 300, eu acho que é melhor eu pegar o 300 e colocar embaixo, né, que tem mais zeros. 300 vezes 16 vai dar o seguinte, ó, 0 vezes 16 dá 0, outro 0 aqui, 3 vezes 6, 48, 3 vezes 1, 3, com mais... Calma aí. 3 vezes 6, não, 3 vezes 6, 18, falei 48. Então 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1 dá 1, com mais 1 dá 4, 4.800. Só que o que acontece? Isso aqui eu estou pegando, gente, o maior número de voltas possíveis que ele pode dar no circuito menor. Porém, se ele der 16 voltas no menor, vai sobrar só 200, né? Vai sobrar 200 metros só. Então não tem como ele dar um número maior, né? Quer dizer, desculpa, eu me expressei mal. Não tem como ele dar uma volta no circuito maior, ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar 1. Vamos tirar 1 aqui, vamos fazer 15. 15 vezes 300 dá quanto? Dá 4.500. 4.500 também, se você pegar aqui 5.000 menos 4.500, dá 500 metros. Também não dá para ele dar um número inteiro de voltas no circuito maior. Tem que ser um múltiplo de 400, tá? Então vamos diminuir mais uma volta aqui do circuito menor. Vamos diminuir para 14. 14 vezes 300, aí vai dar 4.200. Agora olha só, 5.000 menos 4.200
vai dar 800 metros. 800 metros equivale a 2 voltas no circuito maior. Então aqui deu, né? Então 14 voltas no menor mais 2 voltas no maior é o maior número possível de voltas que ele pode dar, né? Usando os dois circuitos, porque a gente está maximizando aqui a quantidade de voltas no circuito menor. E com 2 voltas aqui no maior, ele completa exatamente os 5.000 metros. Então 14 mais 2, 16 voltas ao todo. Então a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será 16 voltas, ok? Então aqui uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, né? Primeiro nós começamos resolvendo um sistema de equações para descobrir o tamanho de cada circuito e depois fomos aqui pegando casos específicos, né, maximizando o número de voltas que ele daria no circuito maior para ser o maior possível. E como ele queria um número inteiro, para dar exatamente 5.000, a gente não pôde pegar o caso das 16 voltas, né? Então a gente pegou aqui, foi tirando e vimos que com 14 voltas no circuito menor daria 2 no maior. Então com isso a gente chega à nossa resposta de 16 voltas, ok? Então é isso, galera. Mais uma questão finalizada aí para vocês, tá bom? Até mais.